Você já ouviu dizer que, quando se quer algo e se deseja com muita força, acaba realmente acontecendo? Pois bem, eu nunca acreditei nessa besteira, até algo acontecer comigo. Sempre fui um jovem inquieto, um pouco antissocial e mas muito tímido. Eu gostava de uma garota, a mais linda de minha sala, mas ela nunca me deu atenção e, para ser sincero, foram poucas as vezes que consegui trocar uma palavra com ela em mais de 3 anos que estudamos na mesma turma. Mas um dia algo aconteceu com ela. Ela sempre vivia rodeada de amigos e amigas, sempre ficando com um e com outro cara, e isso me doía muito. Por que não eu? O que todos os outros têm que eu não tenha? É porque sou feio? É porque sou pobre? Me visto mal ou não sou legal como os outros? Isso me desqualifica. Talvez esses tenham sido os motivos, mas naquele dia, tudo mudou. Foi uma tarde chuvosa, ela estava calada, o tempo passou e deu a hora de ir para casa. Eu fui até a biblioteca devolver o livro que havia emprestado, e quando saí da escola pude vê-la no ponto de ônibus. Eu me aproximei dela e notei que estava chorando. Parei ao seu lado e observei. Ela olhou para mim. Fez-se 1 ou 2 minutos de silêncio, quebrado apenas pela chuva e o barulho dos carros que passavam naquela rua. Ela me fitou, como se esperasse que eu dissesse algo. Eu precisava dizer algo, mas para mim não era tão simples assim. Ela virou o rosto e então percebi que aquela talvez fosse a única chance de me aproximar dela. Você está bem? Foi a única coisa que consegui pensar em perguntar naquele momento. Ela voltou seu olhar a mim, seus olhos vermelhos lacrimejando, sua roupa molhada e sua expressão de extrema tristeza. Eu estava certo. Aquela foi minha melhor oportunidade, e no caminho de volta para casa, viemos conversando e ela me contou tudo o que lhe havia acontecido. Decepção amorosa, já era de se esperar, mas algo nasceu daquela conversa e aos poucos fomos nos aproximando. Passaram-se alguns meses e então apareceu um cara. Um aluno novo na outra turma que veio do período vespertino. Eu mal pisquei e lá estava ele, cortejando a garota, cada vez mais próximo dela e ela mais distante de mim. Uma sensação terrível começou a tomar conta de mim, era doloroso, triste. Eu quis morrer quando vi os dois se beijando e ela, já não voltava para casa comigo. Não foi fácil, não foi nada fácil deixar aquilo de lado. Mas os poucos momentos que passei ao seu lado foram incríveis, mesmo sendo como amigos. E então, como num loop tudo se repetiu. Novamente a encontrei chorando, dessa vez no banco do terminal rodoviário. Eu estava disposto a ignorá-la e seguir meu caminho, mas quando ela me viu, correu em minha direção e me abraçou. Tudo se repetiu dali para frente, mas dessa vez estava mais forte e algum tempo depois nos beijamos pela primeira vez. E foi ali que eu percebi que a amava, que era perdidamente apaixonado por ela e então, ela se tornou tudo para mim. Nossa relação foi ficando cada vez mais forte e começamos a namorar, mas o fim do ano chegou e com ele as férias. Ela saiu de viagem para outro estado com a sua família e eu fiquei aqui nessa cidade. Conversávamos todos os dias, mas depois de 2 semanas ela já não me respondia com tanta frequência, a conversa já não parecia fluir como antes. E no fim da tarde de uma sexta-feira, ela me ligou. Pude notar em sua voz que algo não estava certo, e alguns minutos após, meu mundo desabou. Ela havia ficado com um outro cara e que o sentimento foi tão forte que ela se entregou e os dois haviam ido para a cama. O telefone caiu de minha mão. Você pode imaginar o que é isso? Esse sentimento que me atingiu é inexplicável. Porque isso estava acontecendo comigo. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Nunca fiz nada de errado. Eu não merecia isso, não merecia. Mesmo assim estava acontecendo. Os dias após aquele foram horríveis. Ela não me mandou uma mensagem sequer, mas publicou frequentemente no seu Instagram fotos dela com seu novo homem. Aquilo era demais para mim e foi então que encontrei algo na internet que me chamou a atenção: ocultismo, a criação de uma tulpa, um servo astral. Pesquisei o máximo que pude e então tomei a coragem necessária para fazer o que deveria ser feito. E estava pronto, inacreditável mas real. Minha tulpa tinha a aparência da garota que amava e ela tinha apenas uma missão: fazê-la gostar novamente de mim e para sempre ser apenas minha. No dia seguinte, a invoquei. Ordenei que sussurrasse em seus ouvidos palavras que a fizessem voltar a gostar de mim. Alimentei a tulpa com uma gota de meu sangue sobre seu sigilo e ordenei que se fosse. Eu sabia que não seria algo que ocorreria do dia para a noite, mas se este era meu desejo, minha criada certamente o realizaria.
Eu tinha dúvidas, mas não me restava mais nada senão crer em seu êxito sob meu propósito. O dia se passou e a noite chegou. Eu estava saindo do banho quando ela retornou, sua imagem aparecendo no espelho enquanto eu escovava os dentes. Levei um leve susto e então me virei. Fez como ordenei? Ela acenou com a cabeça, afirmando que o havia feito. Saí do banho e fui para meu quarto. Minha criada continuava a me seguir. Ela queria se alimentar e não sairia dali enquanto eu não o fizesse. Peguei o alfinete de minha escrivaninha e perfurei meu dedo. Uma única gota caiu sobre o sigilo. Ela me deu um leve sorriso e ordenei que voltasse. Ela sumiu. Os próximos 10 dias foram basicamente a mesma coisa, porém, no 11º dia foi que a mudança começou a acontecer. Dessa vez, minha tupa retornou mais tarde que o normal, somente pelo fim da noite, depois das 23 horas. Confirmei com ela se havia cumprido sua missão, e, como de costume, perfurei meu dedo para sangrar uma gota sobre o sigilo, mas ela não permitiu que eu o fizesse. Se aproximou de mim e ajoelhou-se, inclinou sua cabeça para cima, agarrou em minha cintura e abriu levemente sua boca. Isso me deixou perplexo. Ela era apenas uma entidade, mas eu podia sentir ela me tocar. Em todo o conteúdo que li nada mencionava algo parecido, e a cara que ela fez me deixou mais estranhado ainda. Ela me olhava, com sua boca aberta e sua língua aparecendo, como se estivesse com vergonha, suas bochechas coradas, seu olhar tímido, uma feição que mexeu comigo. Senti um calor correr meu corpo, minha respiração ofegou. Ela me olhou profundamente nos olhos e então para meu dedo e lambeu os lábios. Eu não aguentei, lentamente aproximei o meu dedo perfurado à sua boca. Ela soltou um leve suspiro de prazer, como se ansiasse por aquilo e eu finalmente coloquei o dedo em sua boca. Ela o chupou. Nesse instante eu percebi que havia uma conexão extremamente forte entre mim e ela. Uma onda de medo, euforia e prazer correu meu corpo e senti como se eu estivesse conectado a ela. Foi uma coisa incrível e difícil de explicar. A sensação era tão fora do comum, tão forte que eu a permiti ficar assim por alguns instantes e então, receoso, retirei meu dedo. Ela se levantou, me fitou com um olhar diferente dos que já havia me dado até agora. Ela parecia apaixonada. Então sorriu e se foi. No dia seguinte vi no perfil da minha amada algo que me deixou perplexo. Seu amante havia morrido. Ela estava de luto por ele. Só depois de algum tempo foi que descobri que ela já conhecia aquele cara de épocas passadas, que eram amigos há um bom tempo. No mesmo instante em que olhava para a publicação em seu perfil, minha tupa retornou, aparecendo à minha frente. Ela me olhava fixamente e se aproximou. Mudou seu olhar para o celular em minhas mãos e então voltou a olhar para mim. Droga! Eu soube naquele instante o que havia acontecido. Meu estômago embrulhou e corri para o banheiro. Não era isso que eu queria. Não era para ser dessa forma. Minhas ordens foram simples. Era somente para ela fazer gostar de mim novamente. Merda. Foi aí que percebi onde eu havia errado, mas agora já era tarde. O que estava feito já estava feito e não havia mais volta. Saí do banheiro e retornei ao meu quarto. Deitei na cama e tentei livrar minha cabeça de todos os pensamentos, mas não o podia, pois a tupa estava ali, ao meu lado. Ela estava esperando, precisava se alimentar. Peguei o sigilo e o alfinete e furei meu dedo. Ela me observava e eu sabia o que ela queria. Mas dessa vez não seria assim. Pinguei meu sangue sobre o sigilo, mas para minha surpresa, ela não se foi. Ordenei em voz alta que se retirasse, mas ela continuava a me fitar. Algo não estava certo. Ela certamente queria mais e que escolha eu tinha, se não alimentá-la? Não poderia dar fim a ela, não antes de finalizar meu propósito. Pinguei outra gota e pedi que se retirasse novamente. Ela baixou a cabeça como se estivesse decepcionada e se foi. Um alívio correu meu corpo e me deitei. Não invoquei pelos próximos 5 dias, mas também não poderia deixá-la ali. Era meu dever invocá-la e permitir conceder meu propósito, caso contrário, deveria por fim a ela. Então a invoquei uma vez mais e me surpreendi com sua aparência. Ela estava triste, em prantos, como se estivesse magoada comigo por não tê-la invocado há 5 dias, por não tê-la alimentado. Eu me aproximei, mas ela recuou. Nesse instante uma tristeza atingiu meu corpo. Me senti mal por vê-la naquela situação e, ao mesmo tempo, uma estranheza corria meu corpo e minha mente. Com toda certeza estávamos ligados um ao outro. Fui até minha mesa e peguei o alfinete. Perfurei meu dedo e ofereci a ela. Ela se aproximou,
receosa mas lentamente ficando cada vez mais próxima. Aqui, é pra você. Ela parou pouco antes, e me olhou. Foi como a primeira vez, todos aqueles sentimentos voltaram tão fortes quanto antes, mas dessa vez, deixei-a se saciar de meu dedo à vontade. Ela se saciou depois de quase 2 minutos e parecia revigorada. Continuou parada à minha frente e então entendi. Ela esperava que eu a ordenasse ir cumprir com sua missão, e quando o fiz, ela se foi. Eu respirei profundamente e daquele instante até a hora em que ela retornou fiquei batutando em minha mente se estava fazendo certo, se deveria continuar com isso ou por fim de uma vez por todas, mas minha ideia mudou completamente quando ela retornou tarde da noite. Eram mais de 2 horas da manhã, eu levantei e fui ao banheiro, após fui à cozinha e tomei um copo d'água. Chegando ao meu quarto me surpreendi com o que vi. Minha criada estava deitada em minha cama, uma de suas mãos apalpando seu seio esquerdo por debaixo da camisola e a outra mão por dentro da calcinha, se acariciando. Ela me olhou sensualmente soltando gemidos. Meu sangue ferveu na hora e, involuntariamente, eu estava excitado com aquela visão. Continuei observando enquanto ela se entregava ao próprio prazer. Naquele instante esqueci completamente o que ela era. Ela começou a suspirar e gemer cada vez mais forte, a se contorcer e se remoer de prazer até que por fim parou. Tirou a mão debaixo de sua calcinha, e me olhou sensualmente. Eu estava suado e completamente duro. Ela tirou a mão do peito, e caçou algo na cama, mas não tirou nada de lá. Mesmo assim fez um movimento com a mão, como se estivesse mexendo em algo e então levou a palma da mão à sua orelha direita. Quase que no mesmo instante meu celular tocou, o que me fez olhar para ele instantaneamente, em cima do criado mudo ao lado de minha cama. No mesmo instante minha criada se foi. Me aproximei do celular e me espantei quando vi de quem era a chamada. Minha amada era quem me ligava. Eu atendi. Por um instante fiquei em silêncio, apenas ouvindo a respiração ofegante do outro lado da linha. Matheus. Era ela, realmente era ela. Meu coração disparou e eu travei. De primeira não consegui responder. Matheus. Eu nem sei o que falar. Eu permaneci em silêncio, soltando apenas um suspiro para que ela ouvisse e tivesse certeza de que eu estava ouvindo. Eu sei que muitas coisas aconteceram desde as férias, sei que não sou a melhor das pessoas, mas percebi que estava errada, que te magoei. Ela fez uma pausa. Só agora vi que sempre tive tudo o que precisei bem ao meu lado e nunca valorizei como merecia, mas eu quero fazer as coisas certas. Quero que me dê uma outra chance. Eu não estava acreditando. Estava funcionando, realmente estava funcionando. Olha, Larissa, eu a respondi. Estou completamente desapontado contigo, você me magoou demais. E eu realmente não sei. Não sei se posso acreditar em você, não consigo mais pôr firmeza em suas palavras. Você foi o melhor para mim, Matheus, hoje eu vejo isso. Nesses últimos dias eu não tenho conseguido parar de pensar em você, em nós. Tenho até sonhado contigo. O silêncio tomou conta da ligação, quebrado apenas por sua respiração. Olha, eu não sei. Eu não sabia o que fazer para falar a verdade, nem o que dizer. Não poderia apenas concordar de imediato, mesmo eu querendo. Eu preciso de um tempo para bem, mas ela interrompeu minha fala. Sabe? Agora há pouco eu sonhei com você. Sei que quando namoramos nunca havíamos ido para a cama, mas no sonho fantasiei com você em cima de mim. O desejo foi tanto que quando acordei, não pude me conter. E antes mesmo de ligar para você. Neste instante foi que me começou a fazer sentido. Minha tupa não estava fazendo aquilo por desejo próprio, ela estava representando. Fazendo o que a Larissa estava fazendo naquele mesmo instante. Eu estava me tocando enquanto pensava em você, ela concluiu. Voltei a ficar excitado, tão duro quanto antes, pois agora sabia que havia sido real, que ela estava me desejando e que tudo estava saindo conforme eu queria. Mas não podia dar atenção a ela agora, então cortei a conversa, como se estivesse desinteressado, apesar de estar morrendo de tesão por ela. Você ainda não voltou das férias, não é? Pude ouvir um leve suspiro dela, como se houvesse ficado decepcionada por não a respondê-la. Estou voltando no começo da próxima semana. Tudo bem. Quando voltar nós conversamos novamente, pode ser? Tá bom, ela respondeu. Bom. Te vejo daqui uns dias então, e para provocá-la, disse. E continue a sonhar comigo. Encerrei a ligação sem dizer uma palavra a mais.
Depois daquela ligação soube o que deveria ser feito. Então, invoquei minha serva. Ela surgiu e me surpreendeu. Estava totalmente nua, e sem eu mencionar uma palavra sequer, se aproximou de mim, estendeu suas mãos em meu peito e aproximou seus lábios do meu, sensualizando. Era isso, essa era a recompensa que ela queria pelos seus esforços. Eu não poderia negar. Bom, até poderia, mas meu corpo dizia o contrário. Ela desceu a mão pelo meu peito chegando à minha virilha. Ela sabia o que estava fazendo e o apalpou com a mão direita por cima do meu pijama, inclinando seu corpo para a frente, encostando seus seios fartos em meu peito e me levando à loucura. Eu recuei um passo, mas minha cama estava atrás de mim e acabei caindo sobre ela, sentado. Minha tupa me empurrou me fazendo deitar e então fez o inimaginável. Acho que não preciso mais dizer o que aconteceu depois, mas que fique claro, eu devia alimentá-la. Só depois de finalizada é que eu fui pensar no que havia deixado fazer e em tudo que fiz até aquele ponto. Mas remoer o passado em minha cabeça não adiantaria de nada, apenas criaria mais incertezas e culpa. Limpando minha mente de tudo e pensando apenas em minha amada, tive uma das melhores noites de sono de toda a minha vida após adormecer com minha tupa me acariciando. Os dias seguintes até o retorno de Larissa foram de pura ansiedade. Continuei invocando minha serva e alimentando com meu sangue, exceto nos dias em que ela desejava algo mais. Para mim, aquela sensação estranha que senti nas primeiras vezes se foi e me começou a ser algo normal, e acredite ou não, prazeroso. No meio tempo até a volta de Larissa ela tornou a me ligar. Conversamos e fomos nos entendendo, nos aproximando novamente como era antes dela sair para as férias. Na verdade, foi até mais intenso, pois fizemos coisas que nunca havíamos feito antes. Trocamos fotos íntimas. E o mais interessante de tudo é que, todas as vezes que o fizemos, ela me mandou vídeos seus se acariciando, e ao mesmo tempo em que começava, minha tupa aparecia e também o fazia, à minha frente. Não posso dizer que não pensei em transar com ela, e nem posso negar que não tentei, mas sempre que o fazia, ela não se tornava palpável. Não sei explicar o porquê, mas simplesmente não podia tocar, era como se fosse um fantasma, apesar de que quando ela queria, tornava-se física novamente e me permitia sentir o seu toque, e ela o fazia, se alimentando logo em seguida. E então chegou o dia. Larissa me ligou e pediu que eu a encontrasse no terminal rodoviário e eu fui. As 2 semanas após seu retorno foram as melhores da minha vida. Agora sim eu podia afirmar para mim com toda a certeza de que éramos namorados e que ela me amava. Fazíamos amor loucamente incontáveis vezes por dia. Mas cometi um erro terrível com qual me arrependi depois. Mas como tudo até aquele ponto, seria irreversível. Após o retorno de Larissa, ignorei por completo minha tupa, não dando fim a ela como deveria ser feito após atingido o meu propósito e nos próximos dias eu pude perceber a gravidade de meu erro. As aulas retornaram e para minha surpresa e desagrado, Larissa não fazia parte da minha turma, ela havia ficado na outra sala. Isso foi de foder a cara, justo quando finalmente estávamos juntos, justo em nosso último ano de escola antes da faculdade, e não bastasse isso, ela caiu numa turma com mais homens que mulheres. Logo nos primeiros dias já pude notar, amigos, dando em cima dela. Cara, era inacreditável. Mesmo eles sabendo que ela tinha namorado ainda assim se aproximavam. Mas houve um, que foi mais ousado. Ele começou a se aproximar demais de Larissa, e ela mesma me disse que ele dava em cima dela sempre que podia. Depois das 2 primeiras semanas de aula eu o fechei num corredor no intervalo, perguntei qual era a dele e mandei-o se afastar de Larissa. Ele o fez, mas por apenas alguns poucos dias e então voltou a ficar mandando indiretas pra ela, mandando mensagens e até ligando. Algo começou a crescer dentro de mim. Um ódio terrível por aquele cara maldito, mas busquei calma e tentei deixar de lado, pedindo apenas a Larissa que o evitasse. Até o dia em que ele a beijou. Não fiquei sabendo por ela, nem mesmo vi acontecer. Quem me contou foi meu colega de sala. Eu não queria acreditar nisso, não depois de tudo o que tive de fazer para ter ela, e agora ela estaria repetindo tudo outra vez? Minha fúria interna começou a aumentar constantemente enquanto pensava no que ele havia dito. Se era verdade ou não, eu precisava esclarecer e foi exatamente o que fiz. Perguntei a Larissa, e para meu desalento, ela realmente havia sido beijada pelo colega de sala. Mais de uma vez. Aquela foi a gota d'água. O que diabos tinha essa garota? Por que caralhos ela era assim? Pra que porra ela foi fazer isso comigo de novo?
Eu não podia mais com isso. Algo tinha de ser feito. Eu tinha que acabar com esse sofrimento. Foi então que relembrei de minha tupa. Briguei com Larissa e disse que nunca mais queria vê-la. Ela me pediu perdão aos prantos, jurou que nunca mais aconteceria, mas eu já não podia relevar. Virei as costas e tomei meu rumo, com apenas um sentimento queimando no peito. Ódio. Quando cheguei em casa estava ansioso para invocá-la e ordenar à minha criada que acabasse de vez com esse jeito de ser da Larissa, para que ela pudesse de uma vez por todas ser minha, somente minha e totalmente fiel a mim. Eu achei seu sigilo de invocação, já com as marcas das gotas de meu sangue pretas. Uma onda de ansiedade bateu meu corpo fortemente quando perfurei o dedo com o alfinete e no instante que a gota atingiu o papel um temor tomou meu corpo. As luzes piscaram e uma corrente de ar frio atravessou todo o meu quarto. Eu a invoquei e as luzes se apagaram. Eu gelei. Algo estava errado. Ouvi alguns estalos e passos de leve surgindo à minha frente e se aproximando. A luz da rua que atravessava a minha janela foi me revelando uma silhueta extremamente magra e esguia, com os globos oculares ressaltados brilhando num amarelo fluorescente. Eu fiquei aterrorizado, tanto que não pude me mexer até que as luzes acenderam novamente me revelando a criatura. Meu Deus! Era irreconhecível. O que antes era uma cópia perfeita de Larissa agora parecia uma criatura norética repugnante. A expressão em sua face era clara. Fome e o desespero. Ela parou a poucos centímetros de mim e me olhou profundamente, soltando um leve grunhido e esticou a mão, passando em meu rosto. Sua pele antes macia agora estava num tom amarelado e flácido. Parecia borracha passando em meu rosto. Eu hesitei mas por fim ordenei que fizesse o que eu queria que fosse feito. A tupa agarrou com sua mão minha nuca e aproximou minha face da sua, me olhando direto nos olhos profundamente. Poucos instantes e ela tentou me beijar. Uma repulsa tomou conta do meu corpo e instintivamente a afastei de mim, empurrando-a para trás. Ela me lançou um olhar mortal, pude sentir vindo dela o mesmo ódio que senti de Larissa e daquele cara, e num picar de olhos, a tupa aproximou-se de mim e me jogou na cama. Eu tentei me levantar mas ela já estava por cima de mim e começou a me despir. Eu era seu mestre. Ela deveria me obedecer, mas não estava o fazendo. Com esforço me esquivei dela rolando para fora da cama, caindo no chão e me levantando logo em seguida, correndo em direção à escrivaninha e abri a gaveta, peguei o isqueiro e me virei. Ela já estava em cima de mim novamente. Acionei o isqueiro e aproximei o sigilo da chama. Ela parou no mesmo instante. Eu olhei-a ferozmente e lhe ordenei que me obedecesse, ou eu queimaria o seu sigilo e acabaria com sua existência de uma vez por todas. Ela recuou e lentamente se dissolveu no ar, desaparecendo. Um alívio correu meu corpo. Peguei outro alfinete e perfurei novamente meu dedo, derramando mais algumas gotas do meu sangue. Certamente ela estava desse jeito por não tê-la alimentado por mais de um mês, e agora eu teria lidar com isso também, além da questão da minha amada infiel. Horas depois fui me deitar. Estava difícil esvaziar a mente para poder dormir e demorei a pegar no sono, mas quando consegui tive um dos piores pesadelos da minha vida. No sonho eu via Larissa, no seu quarto. Ela usava seu pijama, aparentemente também estava prestes a ir se deitar, até que a campainha de sua casa toca. Ela desce e abre a porta e sai para o corredor, desce as escadas, atravessa a sala e chega à porta. Quando abre me vem a surpresa, e eu assisti a tudo como um espectador, em terceira pessoa. Aquele maldito estava do lado de fora. Os dois entraram, foram à cozinha, pegaram algumas coisas e subiram para o quarto. As coisas que estavam acontecendo em meu sonho eram tão reais, como eu nunca havia sonhado antes. Depois do que pareceu quase 2 horas os dois começaram a se beijar. E o desfecho disso não poderia ser outro. Os dois apagaram as luzes e começaram a transar. Eu estava lá, olhando tudo acontecer não acreditando a situação, mas era estranho, eu não podia me mexer, não podia falar, não podia fazer nada. Era como se eu fosse uma câmera, observando a tudo de diversos ângulos. Até que de uma posição pude ver algo no quarto, em meio à escuridão. Uma forma esquelética parada num canto, seus olhos amarelos brilhantes. Eu soube na hora, era a tupa, ela estava trabalhando, aquilo não poderia ser apenas um sonho. A criatura foi se aproximando da cama onde os dois estavam por debaixo da coberta, e num salto desta criatura eu acordei. Meu celular tocava e a luz do sol atravessava a minha janela. Eu peguei, era Larissa. Eu atendi. Algo horrível aconteceu e até mesmo eu estava incrédulo com o ocorrido.
Ela me disse por telefone que o seu colega havia ido à sua casa para estudarem e que ficou muito tarde para ele voltar e acabou dormindo lá. Disse que ele levantou de madrugada e entrou em seu quarto e tentou agarrá-la à força, que ele estava desequilibrado e acabou agredindo-a. Seus pais ouviram seus gritos e correram ao seu quarto para socorrê-la, e seu colega foi pego seminu em cima dela tentando estrupá-la. Quando seus pais entraram no quarto, ele se viu sem saída e correu pela janela, mas desajeitado acabou caindo. Ele morreu antes da ambulância chegar, de traumatismo craniano. Quando desliguei o telefone, eu tinha certeza de que o que ela havia me contado era mentira, pois no mesmo instante a Tupa se revelou para mim. Ela continuava em sua forma grotesca, e me dava um ruim só de olhá-la. De alguma forma, minha serva fez aquilo. Tenho certeza de que foi ela quem o matou. Ela está fazendo sua parte novamente. E eu deveria fazer a minha, mas minha serva foi exigente quando perfurei meu dedo para sangrar em seu sigilo. Ela quis meu sangue direto em sua boca e não se contentou com apenas 1 ou 2 gotas. Eu tive de cortar a palma de minha mão e escorrer por sua boca e ainda assim ela pareceu insaciada. Ela começou a se aproximar e me tocar novamente. Ela queria mais. Ela queria meu sêmen outra vez. Merda. Eu não o faria, com toda certeza. E não o fiz. Seus olhos continuaram a expressar ódio por mim, mas pareceu mais calma que da última vez, se retirando assim que pedi. Agora, eu teria de ir ver Larissa, e conversar com ela sobre o que aconteceu. Essa era uma ótima oportunidade para que nós dois pudéssemos nos entender e reatar. Quando fui à sua casa à tarde, ela estava pálida, chocada com o ocorrido. Ela me abraçou forte e chorou em meus braços, pedindo tantas desculpas quanto as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ela afirmou ser amaldiçoada, que sempre que faz algo que magoa alguém isso volta para ela, que este já era a segunda pessoa querida que ela via morrer. E essa palavra, querida, ecoou em minha mente, trazendo ódio novamente a mim. Mas seu jeito meigo amoleceu meu coração e eu acabei relevando. Passei a noite na casa dela por quase 1 semana. Nos aproximamos novamente, mas não dormimos juntos. Eu retornava para casa e de lá ia para a escola, enquanto Larissa ficava em sua casa, pois ainda estava de atestado. Quando retornava para casa invocava minha serva e alimentava, frisando novamente meu propósito. Ela continuava com a mesma aparência horrenda e parecia estar cada vez mais repugnante. 1 semana depois de recuperada, Larissa me chamou para dormir em sua casa novamente. Fiquei muito ansioso e antes de sair de casa, à noite, minha Tupa apareceu sem ser invocada. Naquele instante eu parei e refleti enquanto ela me encarava. Eu acho que deveria parar com isso. Deixar as coisas como eram antes e que se fosse para ser, seria, ficaria à vontade do destino. Fiquei quase 15 minutos parado observando e pensando se daria fim ou não àquela criatura parada à minha frente. 2 pessoas já haviam morrido por minha causa e eu sabia disso, e de uns dias para cá, isso começou a pesar em minha consciência. Será que aquilo tudo realmente valeria a pena no final? Olhei profundamente para minha serva e suspirei. Pinguei uma gota de meu sangue em sua boca e pedi que se retirasse. Guardei o sigilo no bolso de minha calça, peguei minhas coisas e fui para a casa de Larissa. Aquela seria a noite mais assustadora de toda a minha vida, e dali para frente tudo ficaria pior. Já passava da meia-noite e o clima começou a esquentar entre mim e Larissa. Tirei suas roupas e ela tirou as minhas. Eu já havia visto seu corpo muitas vezes, mas quando vi novamente essa noite continuei surpreendido. Ela estava linda e gostosa demais, tinha um cheiro muito bom e eu estava totalmente perdido de tesão por ela, e ela toda molhada por mim. Nós começamos a fazer amor e o clima estava muito quente entre nós, e então ela ficou por cima de mim e me disse que ia gozar, e eu também iria, dentro dela, profundamente. Eu fechei meus olhos e apertei forte, estocando sem parar. Ela gemeu forte, estava gozando e eu também. Quando por fim chegamos lá, abri meus olhos novamente e me desesperei logo em seguida. Era a maldita Tupa. Empurrei a criatura para o lado que olhou para mim soltando um sorriso maligno. Como poderia ser? Larissa estava sobre mim há poucos instantes. Me joguei da cama e corri em direção à porta, acendendo a luz. Mateus, o que houve? Larissa estava novamente lá. Teria sido uma alucinação minha? Essa pergunta me foi respondida poucos instantes depois, quando Larissa perguntou se eu havia gozado. Ela estava limpa. Merda. O que foi? Ela disse. Eu tenho que ir agora.
Peguei minhas coisas e saí de lá o mais rápido possível e fui para casa. Cheguei desesperado. Eu tinha que acabar com isso. Minha serva estava fora de controle. Corri para o meu quarto e peguei o isqueiro, tirei do bolso o sigilo e invoquei. Ela apareceu, me surpreendendo novamente. Caralho! Ela estava linda novamente, nua, idêntica a Larissa de instantes atrás. Era inacreditável. Eu olhei bem para ela e ela olhando para mim. O ódio mortal em seus olhos já não mais existia, agora apenas uma expressão de pura timidez e sensualidade. Mas eu sabia o que eu deveria fazer, aquilo era preciso. Eu acendi o isqueiro e aproximei do papel. Ela percebeu minhas intenções, se aproximou de mim e segurou meu braço, como se quisesse me dizer para não o fazer. Quando insisti, ela se ajoelhou e me olhou com o mesmo olhar que me deu a primeira vez em que ajoelhou-se à minha frente, trazendo de volta o mesmo sentimento da primeira vez. Afastei de mim empurrando-a e acendi novamente o isqueiro que apagou quando a empurrei. Ela se levantou e fechou a cara, me encarando. Agora ela parecia furiosa, mas não hesitei e encostei a chama no papel. No mesmo instante ela se atirou em mim e segurou minha testa com sua mão direita, me pressionando contra a parede. Minha cabeça começou a doer. Seu olhar enfureceu, ódio emanou dela. Eu pude sentir, juntamente com um imenso temor. O sigilo caiu de minhas mãos ao chão e continuou a pegar fogo. Um suspirar e ela começou a queimar também, emitindo um forte brilho amarelo de dentro do seu peito para fora. Sua mão queimava em minha testa, uma dor extremamente forte que me imobilizava e então, num piscar de olhos, ela explodiu num clarão de luz que me cegou e me desnorteou. Eu apaguei. Acordei com a forte luz do sol atravessando a janela de meu quarto, levantei num pulo, assustado, olhando para todos os lados. Parei por um segundo e me recordei o que havia acontecido. Não imaginei que quando queimasse o sigilo ela desapareceria daquela forma, nem mesmo que faria o que fez comigo. Minha cabeça doía muito, mas era uma dor diferente, uma queimação na testa. Olhei para o chão e apenas as cinzas do sigilo estavam lá. Peguei meu celular, estava sem bateria. O coloquei para carregar e quando liguei, vi que estava em cima da hora para o colégio, certamente me atrasaria. Havia também notificação de chamadas perdidas, eram de Larissa. Corri para o banheiro e tomei uma ducha, escovei os dentes e saí. No mesmo dia Larissa me perguntou o que houve para eu ter saído de sua casa daquele jeito. Obviamente tive de inventar uma desculpa qualquer que justificasse a forma com que saí de lá. Eu passei o dia todo meio baqueado, com uma forte dor em minha testa que parecia queimar e irradiava para dentro de minha cabeça e de meus olhos. Eu fiquei com o ocorrido do outro dia em minha mente, tentando entender o que tinha acontecido, o porquê da Tulpa agir daquela forma. Depois que cheguei em casa fui pesquisar um pouco, mas não encontrei nenhum caso parecido com o meu. Bom, não faria diferença alguma mesmo, já que eu já havia me desfeito dela de qualquer forma. Ou pelo menos foi o que pensei nos próximos 2 dias. No terceiro dia foi que uma onda de dúvidas e medo atingiu o meu ser. Aquela dor de cabeça não havia passado, não estava tão forte quanto no primeiro dia, mas ainda me incomodava. Fui para a casa de Larissa, dormir com ela e tive uma surpresa desagradável. Você já ouviu dizer que, quando se quer algo e se deseja com muita força, o contrário daquilo acaba acontecendo? Esse foi o desfecho de tudo que eu havia feito, e posso lhes dizer, me foi merecido. Naquela noite com Larissa, pude ver que o que eu havia começado e pensado que havia terminado, na verdade, não estava acabado. Eu estava por cima da Larissa, naquele tesão imenso sentindo o corpo quente dela e seus suspiros de prazer quando por um instante fechei os olhos. A imagem daquele ser grotesco que estava a Tulpa me veio à cabeça, e quando abri meus olhos, lá estava ela. Eu brochei na hora, saí de cima dela e acendi as luzes. Larissa estava novamente lá. Não havia como explicar para ela o que eu estava vendo, e eu nem podia. Pedi desculpas a ela, me deitei, me virei e tentei dormir. Mas aquilo tornou-se reincidente, até um ponto em que eu não podia mais olhar para a Larissa que via a imagem da Tulpa grotesca. Poucas semanas se passaram e eu não podia mais sequer chegar perto dela, pois me aterrorizava. E assim acabou o nosso relacionamento. E novamente, eu pensei que estaria posto um fim. Mas eu outra vez estava errado. Pouco tempo depois soube que a Larissa estava de namorado novo. Realmente, aquela era ela e nada que eu fizesse poderia mudar seu jeito de ser. Eu errei feio, quando invoquei aquela Tulpa, mas isso só pude perceber depois que tudo tinha desandado.
Claramente fiquei triste por não estar mais com a Larissa, por ela estar seguindo em frente outra vez e de forma extremamente fácil, enquanto eu continuo perturbado com a imagem daquele ser sempre que a olho. Acho que a Tulpa fez algo comigo aquela noite em que eu me livrei dela. E então, na noite deste mesmo dia em que descobri que Larissa estava namorando novamente, eu tive um sonho. Eu caminhava pelas ruas e fui para o bairro vizinho. Entrei por um bosque e saí no fundo do quintal de uma casa. Eu entrei nessa casa pela janela que estava destrancada. Eu estava descalço, podia sentir o piso gelado na sola de meus pés. Subi as escadas daquela casa e fui em direção a uma das portas daquele corredor e abri. O quarto estava quase que totalmente escuro, exceto por um fraco feixe de luz vindo das ruas que atravessam a janela por entre a cortina mal fechada. Havia uma cama lá e nessa cama, alguém deitado. Lentamente me aproximei. Foi então que eu percebi quem era aquela pessoa. O namorado de Larissa. Neste mesmo instante tive um pico de consciência sobre este sonho e percebi que quem estava ali na verdade não era eu, mas sim a Tulpa, e ela continuava o seu serviço, estrangulando o rapaz que estava dormindo. Eu assisti a tudo. Ele se debateu, tentou lutar, mas a Tulpa tinha uma força descomunal e a luta dele pela vida foi inútil. Em poucos minutos ele já não respirava mais. Até aquele instante eu acreditava ser um sonho em que a Tulpa estivesse matando o rapaz, até que pude ver um reflexo num retrato fotográfico. Uma silhueta masculina. E então, daquele instante para frente eu não lembro mais nada. Lembro apenas de quando já estava na frente da casa de Larissa. Com meu celular em mãos, liguei para ela, e ela atendeu. Pedi para entrar pois queria conversar com ela. Ela disse que já estava muito tarde e que não queria mais nada comigo. Não depois de como eu tinha terminado com ela, sem explicação, sem motivo algum. Mas por algum motivo ela acabou me deixando entrar. Quando abriu a porta, já não estava mais vendo-a como antes. A visão daquele ser grotesco parecia ter deixado minha mente em paz. Nós entramos e fomos direto ao seu quarto. O que houve com você? Por que está descalço? Ela me perguntou. Eu me virei e fechei a porta de seu quarto. Isso é tudo que me lembro até acordar em minha cama novamente. Quando me levantei notei que meus pés estavam sujos e tive um mau pressentimento. Um frio correu minha espinha quando a campainha tocou. Fui até a janela e olhei para a rua. Havia diversas viaturas e policiais lá embaixo, e em poucos instantes, eles estavam no meu quarto, me algemando. O olhar de meus pais foi a coisa mais triste que senti em toda a minha vida. Eu fui preso. Acusado da morte de Larissa e seu atual namorado. E adivinha? A Tulpa continua a me visitar em minha cela, e eu continuo alimentando-a. Acabei me acostumando com sua forma grotesca, e como estou na solitária, nós podemos fazer amor e ser felizes tranquilamente, sem sermos incomodados.